Olá, estamos aqui mais uma vez no Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Precisamos ser ouvidos por um número cada vez maior de pessoas. Hoje, vamos alertar que a fé religiosa é instrumento do capitalismo. A esquerda brasileira mudou. Mudou muito. Mudou para ficar na mesma. Mudou para preservar costumes e interesses do povo brasileiro. A esquerda mudou para o Brasil não mudar. O conservadorismo típico do brasileiro fez com que seus interesses fossem todos preservados. Entre esses interesses está a religiosidade. Mesmo contra a recomendação de Karl Marx, a esquerda brasileira quis preservar a religiosidade, símbolo máximo do conservadorismo. Os esquerdistas brasileiros decidiram não combater a religiosidade. Motivos para isso são vários. A tradição religiosa da cultura brasileira, a altíssima popularidade do cristianismo, somado à teimosia dos fiéis, que se recusam a contestar seus dogmas, os estereótipos de bondade associados à religiosidade, a proteção das religiões através das leis, transformando a fé em um direito. Mesmo que esta lei tenha sido criada pela bancada evangélica direitista, para satisfazer os interesses particulares de neopentecostais. Enfim, são fatores que levaram os esquerdistas a desprezar Karl Marx e manter a religiosidade em nosso país. Além do alerta de Karl Marx, os esquerdistas brasileiros se esquecem que a fé e as religiões são instrumentos do capitalismo. Sim, o capitalismo é favorecido pelas religiões. Por mais altruístas que sejam os estereótipos da religiosidade, cujas atividades filantrópicas nunca passaram de medidas paliativas. Ter fé foi muito importante para que o capitalismo se solidificasse e se tornasse invencível, a ponto da esquerda mudar e desistir de virar socialista. Vamos explicar como isso acontece. O próprio caráter paliativo da filantropia religiosa já serve como pista, embora não seja o único fator a fazer com que a religiosidade protegesse os interesses do capitalismo. Focar no paliativo é muito bom porque não ameaça a ganância dos mais ricos, que se torna um direito a ser protegido. Cria-se a meritocracia, inventa que o rico é um pobre que deu certo porque batalhou, e se consagra a ideia de que, com ajuda e esforço, os pobres conseguirão sair de sua situação deplorável. Mesmo que tudo não passe de conversa mole para justificar a crônica injustiça socioeconômica que nunca se resolve. As religiões são importantes para o sistema, porque criam uma noção de bondade, a compensar a ganância típica do capitalismo. Lideranças religiosas são consideradas como se fossem especialistas em altruísmo. Essas lideranças religiosas despertam muita idolatria fanática, justamente por despertar a esperança de serem os arautos da justiça social. Muitos enxergam nos líderes religiosos uma espécie de tutores, a conduzir a humanidade ao caminho do bem. Somos infantis, precisamos de babás. Essas lideranças religiosas, além do próprio Deus, representam aqueles que cuidarão deste tipo de ser tão desgarrado como é a espécie humana. É necessário entregar a missão de cuidar dos menos favorecidos a alguém. Os capitalistas se recusam a cumprir esta missão, mesmo tendo fartas condições para isso. Capitalistas gananciosos não estão dispostos a perder dinheiro, bens e poder, e reduzir seu padrão nababesco de vida para fazer justiça social. É preciso que alguém dê comida para os cachorrinhos para eles pararem de latir, e impedir que partam para a agressividade por revolta pelo benefício não recebido. Aí entram os líderes religiosos que oferecem benefícios aos mais pobres, benefícios que não podem ser mais do que paliativos, pois manter os pobres na miséria é importante para que os mais ricos permaneçam na sua excessiva e supérflua fartura. Transformar as religiões em instituições especialistas em altruísmo é muito bom para o sistema, porque dá tranquilidade para os mais ingênuos, de que a justiça social está sendo feita, que os menos favorecidos se encontram totalmente amparados. Afinal, para a sociedade, religiosos são especialistas em ajudar os outros. Na ilusão de muitos, a existência de religiosos é a prova de que ninguém ficará sem assistência. O capitalismo pode seguir cada vez mais ganancioso, que os mais pobres já têm aqueles que irão lhes ajudar. Bom lembrar, sempre de forma paliativa, pois manter as injustiças é importante para a manutenção do sólido capitalismo. Capitalismo que a esquerda brasileira se recusa a derrubar de forma dura e decidida. Curioso que, junto com os estereótipos de bondade, a fé religiosa traz um repertório de dogmas absurdos e contraditórios. Parecem contos de fadas para adultos, histórias mirabolantes, seres superpoderosos, fáceis soluções de problemas complexos. Tudo com total surrealismo.
Mas para quem acredita, isso não é importante. Religiosos não são racionais e para eles o que importa é relacionar a fé com bondade, e achar que a simples crença em lindas histórias, por mais absurdas que pareçam, trazem noções de amor e de esperança, dando uma falsa tranquilidade para quem quer ver o sistema mantido como está, mesmo com todas as injustiças. As esquerdas se esquecem com frequência de que a religiosidade é um instrumento poderoso do capitalismo. Crédulos são mais fáceis de serem manipulados. Seria recomendável seguir o conselho de Karl Marx. Mas os estereótipos que associam fé com bondade são muito sólidos em nosso país. É complicado para muitos separar a bondade da fé. Ainda mais que, até mesmo para as esquerdas, a bondade é uma patente do cristianismo. Como se Jesus tivesse inventado a bondade. Como se a bondade nunca tivesse existido antes de Jesus. A religiosidade favorece o capitalismo não apenas em dar uma falsa noção de justiça social sendo posta em prática, mas também fortalece lideranças não somente em aumentar a sua influência diante de outras pessoas, como também a servir de forma de enriquecimento financeiro. A religiosidade é excelente meio para que indivíduos ganhem seguidores a lhes obedecer e fazer as suas vontades. Um líder religioso é um ídolo, um mestre, um herói e não raramente um déspota. Como representantes de Deus, líderes religiosos ganham um sedutor e influente poder. Além disso, ter seguidores também favorece ganhos financeiros. É nisso que o encanto com as religiões acaba. Líderes religiosos enriquecem, porque, além de dispensados de pagarem impostos, costumam superfaturar a sua caridade. Isso é muito mais comum do que se pensa. Mas não desperta desconfiança, porque muitos não conseguem imaginar a possibilidade de alguém, considerado tão bondoso, mentir e enriquecer de forma tão desonesta. Quer um exemplo? Uma instituição de caridade precisa de R$ 1.000, o líder religioso chega para a sociedade e diz que precisa de R$ 10.000 para mantê-la. Recebe os 10.000, aplica os 1.000 na caridade e fica com o resto, garantindo uma excelente qualidade de vida, visível nos bens e na postura que ostenta. Mas cobrado ao ostentar um padrão de vida tão alto, o líder religioso já aparece com a resposta pronta, que consegue convencer ingênuos. Alega que recebeu de Jesus como retribuição pela caridade feita. Que cara de pau! Mais safadeza impossível. Mas os fiéis acreditam. Como desconfiar de um homem bondoso? Acusar de desonestidade um representante de Deus? Que audácia! Não, deixemos o homem em paz, a ajudar os mais pobres. Deus é materialista e ajuda com dinheiro e bens, quem supostamente dá dinheiro, mesmo escasso, aos mais necessitados. Triste viver em um sistema que pensa desta maneira. Sistema totalmente apoiado e com aplausos de pé, pelos esquerdistas. Esquerdistas que optam pela seletividade, condenando apenas religiosos que não apoiem seus candidatos. Condenam-se apenas neopentecostais e alguns católicos mais retrógrados. Espíritas não. Mesmo sendo o espiritismo brasileiro claramente bolsonarista, esquerdistas ainda insistem em apoiar esta seita, até mesmo admirando os espíritas mais direitistas. Seita que, mesmo errando tanto ou mais que os neopentecostais, segue blindada com rigidez, por falta de denúncias por fontes mais influentes. Com isso, se tornando uma religião com crescimento de popularidade, por aparentar ser, mesmo falsamente, a religião mais racional, humilde, honesta e moderna. Nem que isso seja só na teoria. O espiritismo é uma seita muito admirada pelos eleitores de Lula, por causa de seu estereótipo de caridade. Por ser uma religião em crescimento, ela merece ter um destaque aqui. É uma religião estranha, que posa de moderna sendo claramente conservadora. É uma doutrina contraditória com dogmas que se autoanulam. Sua maior figura é um médium de peruca e olhos esbugalhados, vestido com ternos cafonas, com dificuldades na fala e portador de sérios problemas mentais, entre eles a esquizofrenia, confundida com paranormalidade. Problemas confirmados através de rigorosos exames científicos, mas ignorados na época em que os resultados foram divulgados. Cadê o senso do ridículo? Um líder esquizofrênico? Sim, quem segue o espiritismo tem como sua liderança um esquizofrênico, um retardado, um maluco, que ainda por cima era cego. Maluco seguindo um maluco. Cego seguindo um cego. Que religião é esta? Por que ela está crescendo? Cresce, porque há muitas ovelhas ingênuas, para alimentar os espertos lobos que lideram o espiritismo. Gente que não se esforça para desenvolver o intelecto, porque acha que nelas, o intelecto já está desenvolvido. Os diplomas dos seguidores comprovam isso.
Espíritas pensam assim, só por seguir esta seita que usa a suposta associação com o intelecto para se promover. É óbvio que o espiritismo usa a associação com a intelectualidade com as intenções claras de elitizar a sua plateia de seguidores, mesmo oferecendo dogmas tolos, absurdos e contraditórios. Isso acaba fazendo da doutrina uma seita de ingênuos que se acham intelectuais, bobos que se consideram sábios, todos desprovidos da capacidade de fazer a humanidade progredir em intelecto e em altruísmo. Lamentável. Espíritas, católicos ou neopentecostais, ou religiosos de qualquer linha de pensamento. De qualquer forma, a religiosidade contribui muito para o fortalecimento e a perpetuação do capitalismo. A fé oferece o altruísmo paliativo a compensar e proteger a ganância capitalista. A esquerda brasileira, que não quer mais saber do socialismo, embora finja que ainda seja socialista, abraçou a religiosidade tanto quanto abraça o capitalismo, embora em sua forma mais generosa, através do social-liberalismo. Para os esquerdistas brasileiros, conservadores enrustidos, romper com valores tradicionais positivos nunca é bom. Valores positivos, mesmo retrógrados, inúteis e até nocivos, devem ser mantidos. E a religiosidade representa o maior desses valores, sendo ainda mais necessário mantê-lo, mesmo que seja através de uma lei criada por neopentecostais em prol do interesse próprio. Com esta lei, os capitalistas estão tranquilos. A justiça social foi finalmente cancelada. A filantropia paliativa a substituiu. O fundador do pensamento de esquerda, Karl Marx, está muito triste com a esquerda brasileira. O ópio do povo triunfou, derrotou a desprezada racionalidade humana. A fé religiosa, instrumento bem-sucedido do também triunfante capitalismo, segue firme e forte. Tudo para que ricos continuem ricos e pobres continuem pobres. E a classe média no meio, iludida em sua estabilidade econômica. Lamentável ver a esquerda apoiando este cenário de eternização das desigualdades sociais, disfarçado de justiça social plena. Enfim, tudo continua na mesma. Como há mais de 2000 anos atrás. Um retrocesso. Desculpem a sinceridade um tanto incômoda, mas é a realidade. Encerramos por hoje. Um abraço a todos.